Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre choque, essa importante entidade nosológica que ameaça a vida dos nossos pacientes. O choque é uma condição que, se não reconhecida e não tratada, vai levar inexoravelmente à morte. Portanto, a mudança no curso da história de uma pessoa que está acometida por choque depende do pronto atendimento e reconhecimento médico. E é por essa razão que é tão importante falarmos sobre como reconhecer um paciente em choque. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar os sininhos da notificação para você não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui. Não se esqueça também de compartilhar esse canal com seus amigos. O choque é uma situação de hipóxia celular e tissular, causada ou por uma entrega deficiente de oxigênio, um consumo elevado de oxigênio ou por uma inadequada utilização do oxigênio. Portanto, é um desbalanço, um desequilíbrio entre consumo e oferta de oxigênio, devido ao aumento de consumo ou déficit de oferta ou uma utilização inadequada do oxigênio. Embora vários mecanismos fisiopatológicos possam estar juntos, existe uma classificação que didaticamente divide o choque em 4 tipos: o choque distributivo, choque cardiogênico, choque hipovolêmico, choque obstrutivo e o choque misto. No choque distributivo, é um choque que cursa com vasodilatação e ele pode ser séptico ou não séptico. Um choque séptico é um choque distributivo onde nós temos evidência de infecção e, devido a uma resposta inflamatória desequilibrada do paciente, do hospedeiro, o paciente vai desenvolver a sepse e o choque séptico. Por exemplo, um choque séptico de origem urinária, por uma infecção urinária, por uma pielonefrite, choque séptico de origem pulmonar, como pode acontecer numa pneumonia adquirida na comunidade ou uma pneumonia adquirida no hospital ou associada à ventilação mecânica, por exemplo. Um choque séptico consequente a uma apendicite, consequente a uma colicistite, entre tantos outros. Mas o choque distributivo pode ser não séptico, como pode acontecer, por exemplo, em pacientes com grandes queimaduras, paciente com pancreatite. Eles têm um choque distributivo, mas não tem evidências de infecção e, por essa razão, é um choque classificado como distributivo não séptico. O choque cardiogênico é aquele devido a uma disfunção cardiológica que vai levar então o paciente a esse desequilíbrio na oferta e consumo de oxigênio. Isso pode acontecer por um infarto agudo do miocárdio, por uma insuficiência cardíaca e sua natural progressão, por uma disfunção valvar, por uma arritmia maligna. O choque hipovolêmico, ele se caracteriza por uma depressão do volume intravascular e ele pode ser hemorrágico ou não hemorrágico. O choque hemorrágico, ele pode ser traumático ou não traumático. Então, por exemplo, paciente vítima de trauma em que há uma rotura, por exemplo, de baço, ele pode desenvolver um choque hemorrágico. Mas um choque hemorrágico não traumático pode ser devido, por exemplo, a uma hemorragia digestiva alta, devido a varizes esofagianas, a um sangramento de um tumor do tubo gastrointestinal, ou então uma ruptura de um aneurisma de aorta. Mas o choque hipovolêmico pode também ser não hemorrágico, como pode acontecer em grandes diarreias, vômitos e até mesmo na desidratação extrema dos pacientes que são grandes queimados. O choque obstrutivo tem como grande exemplo a alteração da vasculatura pulmonar, que pode ser devido a um tromboembolismo pulmonar, a uma disfunção valvar pulmonar ou tricúspide, embolia aérea. Então, essas são as principais causas de choque obstrutivo causado por alteração da vasculatura pulmonar. E nós temos o choque obstrutivo relacionado a pneumotórax, a pericardite constritiva, derrame pericárdico, ou seja, não relacionado à vasculatura pulmonar. E nós temos os choques que podem ser considerados mistos,
Porque um paciente, por exemplo, que já possui uma insuficiência cardíaca, ao desenvolver um quadro de sepse, ele vai ter um choque séptico com componente cardiogênico. E isso pode acontecer em várias outras patologias, onde os vários mecanismos, um ou mais, melhor dizendo, mecanismos relacionados ao choque podem coexistir em um mesmo paciente. E quando é que nós temos que suspeitar de choque? Nós temos que estar atentos às manifestações precoces do choque. Porque quando ele estiver classicamente instalado, fica fácil fazer o seu diagnóstico, mas a recuperação do paciente fica mais difícil. Então, quanto mais precocemente nós fizermos o diagnóstico de choque, melhor o prognóstico do nosso paciente. Por exemplo, um dos sinais que podem nos levar a suspeitar de choque é a hipotensão. No entanto, a hipotensão arterial é uma manifestação tardia do choque, porque vários mecanismos compensatórios serão ativados para poder manter a pressão arterial do paciente adequada. Por exemplo, a taquicardia. A taquicardia é um mecanismo compensatório para poder melhorar a pressão arterial do paciente. A hipotensão arterial também é mascarada por um aumento da força de contração do miocárdio e também pela vasoconstrição periférica que vai acontecer, levando ao aumento da resistência vascular periférica, fazendo aí uma resistência à via de saída do ventrículo esquerdo. Então, a pressão arterial vai ser mantida por vários mecanismos e certamente quando houver o início da queda da pressão arterial, esses mecanismos compensatórios vão ser ativados. Então, o choque não necessariamente precisa da hipotensão para ser diagnosticado. Pacientes com pressão arterial normal podem já manifestar alterações de mecanismos reflexos para manter a pressão arterial normal, de forma que, se a gente for esperar o paciente ficar hipotenso para fazer diagnóstico de choque, nós vamos perder a oportunidade de fazer um diagnóstico precoce. Quanto à taquicardia, é um mecanismo compensatório precoce que merece a nossa atenção. Lembrando que pacientes que utilizam beta-bloqueador não vão apresentar a taquicardia. E pacientes mais jovens habitualmente desenvolvem um período de taquicardia antes de ficarem hipotensos. Isso pode não acontecer em pacientes idosos. A oligúria é um outro sinal importante que deve nos remeter à possibilidade de choque. E a oligúria ela pode acontecer por uma diminuição da perfusão renal, pode acontecer por conta de uma lesão renal direta, por algum mecanismo, por exemplo, uma nefrotoxicidade causada por medicação, ou pode acontecer pelos próprios mediadores inflamatórios que podem estar relacionados na fisiopatologia do choque, como, por exemplo, no choque séptico. A oligúria, para fazer o diagnóstico de choque, não é um mecanismo precoce. Por quê? Para nós configurarmos a oligúria, nós temos que ter um débito urinário abaixo de 0,5 ml por quilo por hora. Portanto, nós temos que minimamente ter uma diurese de 1 hora para a gente poder fazer o diagnóstico de oligúria. E o paciente já deve estar com sonda vesical de demora. Entretanto, para o tratamento do choque e para a avaliação da melhora da perfusão e da microcirculação, o débito urinário é um marcador valiosíssimo. Outro sinal importante que pode nos remeter ao choque é a alteração do estado mental. Habitualmente, os pacientes ficam numa fase inicial do choque. Eles podem ficar agitados, ansiosos. Isso segue a um quadro de torpor, rebaixamento do sensório. O paciente pode, inclusive, evoluir para o coma. A alteração do estado mental pode ser por alteração metabólica, uma encefalopatia metabólica, encefalopatia urêmica, encefalopatia hepática, mas pode também ser por uma redução da pressão de perfusão cerebral. A pressão de perfusão cerebral necessita estar acima de 60 milímetros de mercúrio. Lembrando que para ter a pressão de perfusão cerebral adequada, é necessário vencer a resistência imposta pela pressão intracraniana. Levando-se em consideração a pressão intracraniana normal de 10 milímetros de mercúrio, nós temos que ter uma pressão arterial média de pelo menos 70 milímetros de mercúrio para manter uma pressão de perfusão cerebral normal em torno de 60.
Isso porque a pressão de perfusão cerebral pode ser calculada pela seguinte fórmula: pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Então, a hipotensão, níveis baixos de pressão arterial abaixo de 70 milímetros de mercúrio, já podem levar a uma alteração do estado mental de pacientes, o que pode sim indicar para nós um estado de choque. Nós temos que estar atentos à pele dos nossos pacientes. A pele dos nossos doentes podem nos dar importantes informações acerca da perfusão periférica. No choque, a pele dos pacientes habitualmente se apresenta fria e úmida devido à vasoconstrição periférica. Por que dessa vasoconstrição periférica? Porque é necessário que o fluxo de sangue seja direcionado para os órgãos prioritários. Quais são os prioritários? O miocárdio, o cérebro e um pouco para o território esplâncnico, mas principalmente miocárdio e cérebro. Então, o que vai acontecer? Vai haver uma vasoconstrição periférica na microcirculação e isso vai ser visto na pele dos nossos pacientes, que vai estar mais pálida, fria e pode estar úmida. A pele quente não descarta a situação de choque, porque no choque distributivo, que cursa com vasodilatação, a pele do paciente pode estar mais rosada e quente. Numa situação avançada de choque, em que o paciente já tem vasoplegia, o paciente também pode cursar com a pele mais quente e vasodilatada. Cianose é um sinal tardio de choque e não devemos esperar por ela para poder fazer o diagnóstico. O tempo de enchimento capilar vem sendo muito estudado e cada vez mais encorajada a sua utilização à beira-leito para definir perfusão periférica. O tempo de enchimento capilar deve ser feito comprimindo-se a falange distal dos nossos pacientes por 10 a 15 segundos e quando adquirir a coloração branca, a gente solta. Então, deve voltar a coloração normal em até 3 segundos. Passados mais de 3 segundos, nós temos uma perfusão periférica lentificada e isso pode ser um sinal precoce de choque. A acidose metabólica não é uma condição exclusiva do choque. Ela pode acontecer em pacientes com disfunção renal, como insuficiência renal aguda, por exemplo. Pode acontecer também em pacientes com intoxicação exógena. Mas todas as vezes que tivermos acidose metabólica com onion gap elevado, devemos avaliar a possibilidade desses pacientes estar na presença de choque. Outra variável laboratorial importante é o lactato. Embora a hiperlactatemia não seja exclusiva dos estados de choque, a hiperlactatemia é um importante marcador de hipoperfusão tissular e está relacionado em vários estudos ao aumento da mortalidade. Portanto, ao encontrarmos um lactato elevado, temos que avaliar a possibilidade de choque nos nossos pacientes. Então, pessoal, essa foi uma breve revisão sobre os principais sinais clínicos e laboratoriais que devem nos fazer pensar no estado de choque. Sabendo que é uma condição que quanto mais rapidamente nós médicos pudermos atuar, melhor o prognóstico do paciente, temos que estar atentos a estes sinais clínicos para diagnosticar precocemente os nossos pacientes e poder submetê-los ao tratamento adequado e a melhores desfechos. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar esse canal com seus amigos e não perder nenhum vídeo que eu posto por aqui. Até a próxima!